Oi, eu sou a Cris Almoves e esse é Outras Viagens, o podcast da Smiles para quem é feito de viagens. Meu convidado, tô muito emocionada, mesmo, de verdade, e honrada de estar com o Wendy Andrade, fotógrafo carioca, conhecido por seu olhar único. Segundo a Trip, a revista, ele capta a vida de maneiras que poucos enxergam, utilizando enquadramentos e textos verticais para comunicar as emoções de um determinado momento. Se você não conhece o Wendy, vai lá no Instagram, você vai salvar seu dia com isso. Um dos nomes da campanha Somos Feitos de Viagem, o Wendy traz em seu filme o poder transformador da viagem a partir da volta, quando entende seu lugar em meio à imensidão do mundo em que vivemos. Eu sei que esse texto não ficou tão bom quanto os seus próprios textos do Instagram, mas a gente se esforçou. Bem-vindo, Wendy. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. Tá uma honra estar de frente pra você, com a Smile. Enfim, o texto tá lindo, eu tô aqui emocionado já. O Wendy, eu gosto porque ele é dessas pessoas... Sabe aquele meme que as pessoas dizem assim, seja um emocionado? Então, o Wendy é um emocionado. Wendy, somos feitos de viagens. Suas viagens são feitas de quê? Minhas viagens, Cris, são feitas de afeto. Eu acho de descobertas também. Acho que desde pequeno eu sempre tive um sonho de viajar muito. E ano passado foi o ano que eu mais viajei, né? Eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, Wendy, você pediu isso pro universo em algum momento, você queria muito viajar. E acho que ano passado foi o momento de mais descoberta, assim. Porque cada lugar que eu visitava, cada pessoa que eu conhecia, eu senti um pouco de mim ali se transformando. E era tudo tão potente, tão bonito. Então acho que minhas viagens são feitas de afeto. Porque, de certa forma, eu acabo levando um pouquinho da pessoa comigo. Tô sempre tentando contato com outras pessoas que eu já conheci, enfim. E tem uma coisa do super-homem, do signo aqui, né? De perguntar o que eu posso fazer, se eu posso ajudar. Enfim, eu acho que minhas viagens são todas feitas de muito afeto e muita descoberta. Que signo você é? Capricórnio. Quem é você, então, Wendy capricorniano, quando viaja? Cara, eu acho que eu não sou Capricórnio quando viajo. Porque quando eu tô viajando, essa ânsia de querer fazer as coisas muda completamente. Até porque eu gosto muito de ver, quando eu viajo, eu gosto de ver como a coisa funciona ali naquela cidade. Como a vida acontece, né? Então eu tento tirar toda a minha pressa, toda a minha angústia ou necessidade de fazer as coisas rápido para poder realmente observar. É até uma questão para quem viaja comigo, que às vezes eu paro um tempo e fico sentado, às vezes, num bar ou na praia, enfim. É mais a ideia de entender como a dinâmica do lugar funciona. Porque, claro, você não vai conhecer um lugar em 3 dias, né? Você vai conhecer um lugar, talvez, mais ou menos em 2 meses. E eu fiz muitas viagens curtas, né? Então, o tempo que eu tinha, eu ficava tentando observar como as coisas funcionavam. Você prefere viajar sozinho ou acompanhado, Wendy? É uma pergunta complexa, porque eu acho que determinados lugares... Não quero te colocar numa saia justa. Eu acho que determinados destinos, eu acho que faz sentido você viajar com alguém, assim. Agora, outros, eu acho que já dá pra fazer sozinho. É porque eu fiz viagens pra lugares que eu achava que, poxa, seria muito legal sozinho, mas depois eu senti vontade de compartilhar com alguém. E fiz viagem pra outros lugares que isso aqui eu faria sozinho, sem ninguém. Como é que você acha que viajar, e se 2022 foi o ano que você mais viajou, o quanto isso influencia teu trabalho, assim, o quanto muda o teu olhar, poder olhar o mundo, assim, o que muda em você? Cara, em relação à minha pessoa, eu descubro que eu sou muito pequeno, né, diante do mundo. Essa é a perspectiva mais legal, assim, caramba, eu sou muito pequeno. E por mais que eu seja apaixonado pelo Rio de Janeiro, pelo lugar onde eu moro, enfim, por Salvador, mas eu acho que o Brasil, principalmente, ele é muito grande. E aí você descobre que tem um mar de coisas pra serem descobertas, sabe? Pra serem exploradas. Então, quando eu penso em viajar, em toda essa descoberta que acontece com os pontos que eu vou circulando, eu descubro, acho que, cara, eu sou muito pequeno e tem muita coisa pra ser vista. E eu acho que também tem um lugar de me transformar. Eu acho que tem vários Wendys acontecendo, né? Porque é interessante quando, às vezes, eu viajo pra um lugar, eu volto com um pouco de sotaque. Ou às vezes eu volto até com hábitos, assim, enfim. Acho que rola essa transformação. Eu levo um pouquinho de cada lugar comigo. Você acha que você conhece todo o Rio de Janeiro ou você ainda consegue achar lugares novos no Rio, que é a tua cidade? Eu acho que eu não conheço tudo no Rio de Janeiro. E isso é a maior graça, assim. Teve uma menina que recentemente ela publicou um vídeo no TikTok de uma cachoeira. Acabou que uma pedra caiu ali no meio da Floresta de Tijuca e surgiu uma cachoeira. E aí todo mundo ficou comentando assim, não divulga, não divulga, não divulga. Aí eu falei, cara, o Rio de Janeiro é incrível, porque acho que o Rio é uma cidade muito confusa,
Porque é a natureza com prédio, né? Com as pessoas ali em volta. Qualquer turista que chega no Rio de Janeiro fica meio confuso, porque, cara, tem uma pedra, o Morro dos Irmãos, tem um prédio ali, tem um mar aqui, tem pessoas circulando. Então, acho que por ser um lugar onde tem muita floresta, ele vai se modificando, que é natural. Ele vai mudando. Às vezes a praia tá com uma extensão maior de areia, ou às vezes tá um pouco menor, enfim. E o Rio também é muito grande, né? Porque se a gente pensar também em regiões, cara, eu tô ali na Zona Sul, mas o Rio tem uma mansidão. Acho que 2 anos atrás caiu também uma ribanceira ali perto do Recreio e fez uma cachoeira, um lago gigante, enfim. Acho que o Rio tem esse poder de se transformar. Ele é muito grande mesmo. De onde você veio, Andy? De onde eu vim de Caxias, da Baixada Fluminense, né? Nasci numa favela chamada Prainha, que é uma favela perto ali do Parque Lafayette, de algumas áreas que até já tem asfalto, mas a área onde eu nasci era muito pobre mesmo, só tinha barraco de madeira. Vim de lá e eu acho que eu saí de casa muito cedo, né? Já com 18, 19 anos eu saí de casa pra poder estudar e não voltei mais. Mas eu acho que quando você mora num lugar de muita violência e de muita pobreza, o teu foco assim cara, preciso sair daqui. E o Rio, de certa forma, ele é muito provocador quando a gente pensa na Zona Sul e toda aquela área, é muito bonito. E como meu ímpeto era sair de casa, era ver beleza, era ser feliz, acho que a Zona Sul do Rio de Janeiro me provocava muito isso, cara. Eu vou morar num lugar muito legal, que vai ser perto do mar, que eu vou ver o Cristo, que eu vou ver o Morro dos Irmãos, enfim. E aí foi essa minha saída muito precoce, assim. Eu digo precoce porque eu tive uma relação também de sempre circular pela cidade. Circulei pela cidade muito cedo, né? Porque eu tinha uma parte da minha família de Jacarepaguá. Então saí da Baixada Fluminense, ia pra Zona Oeste, ficava nesse círculo. Depois fiz um período na UF, que era em Niterói, então você imagina. Você estudou na UF? É, fiz um período na UF. Então ficava nesse círculo, assim, saindo do Baixada Fluminense, Zona Oeste, Niterói, enfim. Já circulava muito a cidade. Mas até minha escolha pela PUC não foi uma escolha porque a PUC é melhor. É porque eu entendia que a PUC era perto do mar. Eu falava, cara, eu preciso estudar numa faculdade que seja perto do mar e que eu consiga não pegar ônibus. Essa era a proposta, a minha ideia. Mas você acha que tuas decisões, então, elas partem desse... Eu quero ver uma coisa bonita, então eu mudo o plano porque eu quero ver uma coisa bonita, eu quero ir a um lugar bonito, eu quero estar perto da beleza? Sim, total. A estética, eu acho que sempre foi um lugar muito provocativo em mim, assim. Minha mãe dizia que eu era muito chato até com o meu chinelo. Eu ia jogar bola, eu separava o chinelo pro lado pra ninguém sujar meu chinelo. Então, acho que quando eu penso em beleza, eu penso nessa estética bonita, com o verde, com o mar, com o sol. Então, essa ideia até de circular a cidade mesmo, eu sempre tive o ímpeto de sair, de circular, de conhecer a cidade. Eu sempre, mesmo morando no Duque de Caxias, sempre fui uma criança que ia pra Fundição Progresso, pro Circo Voador, enfim. Circulava pelo centro já. Então, acho que essa ideia de ver beleza, de ver um lugar bonito, de ver as coisas funcionando, de ver céu azul, acho que sim, desde pequeno, sempre foi uma provocação. E quando você volta pra Caxias hoje, depois de ter visto tantas coisas plasticamente super bonitas, como é que é a tua relação com a tua casa de origem, assim? Como é que é voltar pra Caxias hoje? É muito emocionante. Eu fui na casa onde eu nasci, né, recentemente, nesse último Natal. Eu nunca tinha ido lá, minha mãe não deixava eu ir lá. E aí eu fugi dela e fui, né? E é muito interessante, porque quando eu vou pra Caxias, minha mãe fica muito irritada comigo por isso, porque às vezes eu pego o trem. Eu falo, cara, eu preciso andar de trem. É porque eu andei muito tempo de trem e eu nunca mais andei de trem. Eu falei, cara, eu preciso andar de trem, eu preciso viver essa experiência de andar de trem de novo. Porque eu acho que eu gosto muito do processo das coisas, né? Da trajetória das coisas. E é muito interessante você ver como as estações de trem mudaram, como o Olaria tá diferente, como a Penha tá diferente. Enfim, até chegar em Caxias. E foi muito emocionante agora, no fim de ano, que eu decidi ir na casa onde eu nasci. E, enfim, eu já pude tirar meus pais de lá. Ele mora em outra área, em Duque de Caxias, né? E foi interessante, porque o mesmo portão tá lá ainda, né? É o mesmo portão. Cresceu até um matinho em volta do portão. E eu fiquei assim, caraca, cara, que loucura. Minha cabeça, assim, me lembrou aquela criança jogando bola na rua, descalço, chovendo. Enfim, foi uma loucura, foi uma loucura. E essa casa... Você entende hoje que o mundo é tua casa ou você acha que o Rio de Janeiro é tua casa? Aonde é tua casa? Cara, eu acho que o Rio de Janeiro é minha casa. Porque, olha, teve alguns países que eu já visitei que eu confesso que me deu vontade de ficar. Eu não nego, me deu vontade de ficar. Por exemplo? Nova York. Nova York foi o primeiro país que eu visitei que eu falei assim, puta, eu não quero ir embora. Eu tenho um vídeo chorando no último dia, no primeiro dia em Nova York. Aí, o último dia eu tava chorando, eu falei, cara, eu quero ficar nesse lugar. Por quê? Não sei, é uma cidade muito dinâmica, muito global, né? Enfim, foi o lugar onde eu mais tive oportunidade de trabalho também. Enfim, as coisas aconteceram pra mim ali de uma forma muito voraz, assim, muito rápida. Sei lá, fui pra curtir o Afropunk. Enfim, trabalhei pra Prefeitura de Nova York, trabalhei pra Nike, trabalhei pra um monte de coisa. Falei, gente, o que tá acontecendo? E claro, Nova York ela é uma cidade composta por
países caribenhos, né? Enfim, então, pô, eu peguei o carnaval caribenho lá. Que cada dia é um país diferente, né? Que desfila na rua. Eu enlouqueci, pô. Falei, cara, esse é meu lugar. Melhor que o Carnaval do Rio de Janeiro, Andy. Não, melhor que o Carnaval do Rio, não tem como. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que não falta na tua mala de viagem? Quando você tá preparando, o que não pode faltar? Cara, o que não falta na minha mala de viagem, eu acho que é uma câmera. Acho que é a primeira coisa que eu penso, assim, como eu vou colocar a câmera ali. Porque nem sempre eu gosto de sair com a mochila, né? Tipo, hoje eu vim pra cá e não trouxe a mochila, trouxe só a mala. Eu fico pensando, como eu vou colocar a câmera aqui? Eu sempre penso nisso. Você consegue viajar sem câmera? Não. Você consegue viajar sem ficar fotografando? Você consegue olhar o lugar que não seja através da câmera? Ou você acha que a tua viagem, ela acontece através da câmera? A minha viagem acontece através da câmera. Eu posso ficar um tempo olhando sem fotografar. Mas inevitavelmente eu vou fotografar. É a extensão do meu braço. Eu já tentei fazer essa política. Vou viajar, esquece câmera, não vou fazer nada. Cara, é impossível. Em um dado momento eu fico, puta, podia estar registrando isso aqui, enfim. É uma coisa muito maior que eu. Eu já desisti dessa ideia de que, tipo, não, vou viajar sem fotografar. Não tem como. Qual é a foto que você não fez ainda que você quer fazer? Cara, não sei. Eu tenho uma foto. Meu sonho é fotografar Barack Obama, né? Eu acho que, enquanto pessoa, é a pessoa que eu gostaria de fotografar, assim. Mas em relação ao lugar. Por que o Andy? O Barack? Cara, porque ele é um cara. O Barack íntima, né? O Barack. Desculpa. Sorry. Barack. É porque eu acho que ele tem um conjunto de signos que eu aprecio muito, assim. A integridade dele, a maneira que ele se porta, as ideias que ele compartilha, enfim. Eu acho que ser primeiro homem negro presidente dos Estados Unidos deve ter sido uma coisa incrível, assim, enfim. Acho que um dos dias mais emocionantes que eu já vi foi a primeira posse dele naquele parque em Chicago. Eu fiquei horas vendo esse vídeo e é muito impressionante, muito emocionante. E mais legal naquele momento pra mim, por exemplo, que era não olhar a câmera na cara do Barack, mas era olhar a câmera na cara das pessoas vendo o Barack ali, né? Cara, é fantástico, meu bem. Assim, as pessoas pretas, a quantidade de pessoas pretas nos Estados Unidos conseguiram eleger ele ainda assim, cara. Você precisa de muita articulação, você precisa de muita sabedoria, sabe? Pra você conseguir se eleger presidente naquele país. Então, é um cara que ele junta muitos signos que eu admiro demais. Assim, ele tá vivo, né? Que é o mais interessante. Ele tá ali. Enfim, é a pessoa... Vivo e muito jovem ainda, né? Ele é bonito, cara. É um caos, velho. É um caos. Eu sou muito fã dele. Eu acho ele dos casais mais bonitos do mundo. Ele e a Michelle Obama. E além do Barack, quem mais... que mais você gostaria de fotografar? Eu acho que esse ano eu quero muito ir pra Nigéria. Acho que a Nigéria é um país que tem muita coisa que eu acho que não é dita na mídia, no geral. Enfim, quando se fala da Nigéria, eu tive já algumas pessoas que foram pra Nigéria e é um país muito fascinante, assim. Fascinante. Enquanto ele é muito tecnológico também, enquanto ele é deteriorado, enfim, por pobreza, enfim, por várias questões. Mas culturalmente ele é muito rico. Tem a história do fotógrafo sul-africano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele ficou muito famoso pela fotografia das hienas. Uhum. Ele foi lá e fotografou. Eu não sei o nome dele, mas... E eu fiquei também muito impressionado com aquilo. Vi até uns vídeos depois, enfim. Eu falei, puta, Nigéria é um lugar que eu preciso muito conhecer. E Lagos tem uma cena cultural muito efervescente, assim. Tem um cara do Afrobeat, Fela Kuti, que era uma coisa, assim, que é dos caras mais impressionantes numa performance ao vivo. Se quem nunca viu, vale muito procurar. Fela Kuti ao vivo em Lagos é uma coisa muito impressionante. Qual é o lugar, Andy, no Brasil e fora do Brasil? Quais são os dois, assim, se você tivesse que escolher um lugar para ir todo ano no Brasil e todo ano fora do Brasil, onde seria? Todo ano eu acho que eu já faço isso, é Salvador. Eu acho que Salvador é um lugar que eu mais me identifico, assim, depois do Rio de Janeiro. É um sentimento de pertencimento muito bonito, assim. E como eu já vou pra lá já faz alguns anos, tenho muitos amigos, enfim, é um lugar onde sou muito querido. E eu me sinto pertencente, porque tem uma coisa do carioca, né? Quer saber o nome das ruas, quer falar com o porteiro, quer saber o nome do jornaleiro, enfim. Eu sinto que eu tenho isso em Salvador. Salvador já é um lugar que eu tenho muito pertencimento, que eu já consigo reconhecer as ruas, as pessoas, os lugares. E fora do Brasil, com certeza a Itália. Assim, a costa da Itália, nossa, se eu pudesse... Você foi o ano passado, né? Foi. Que lugar você foi? Eu fui pra Costa Amalfitana. E se eu pudesse, todo ano eu iria pra lá. De verdade, é fantástico, é lindo.
E tem um lugar, assim, que é interessante que você se identifica, que é a elegância das pessoas. É porque o mais legal de sair do país é você ver como o europeu se comporta, né? Como ele se veste, como ele come, enfim, como ele observa as coisas. E eu fiquei muito apaixonado. Eu também foi uma viagem que eu fiz sozinho, né? Então eu fiquei muito mais atento a várias coisas. E tem uma coisa de viajar sozinho que você ganha muito tempo, porque você não tem ninguém pra negociar, né? Você diz, Cris, vamos talvez nesse restaurante, não, você tá sozinho. Você só vai, só faz o movimento de ir. Então foi um lugar que eu explorei bastante, assim. Quando você vai pra um lugar, a tua vontade é se misturar com aquelas pessoas que estão ali? Ou você acha importante se manter estrangeiro ali? Qual que é a tua vontade, Wendy, quando você viaja? Porque muitas pessoas falam disso, né? Cara, eu adoro me misturar, eu quero ficar ali meio incógnito. Como é que você gosta de viajar? Quem é você viajando? Cara, é interessante essa pergunta, porque eu fiquei pensando na resposta aqui. E, cara, eu acho que eu tenho essa vontade de misturar, mas eu acho que eu só tenho vontade de misturar porque eu sei que eu não sou dali. Você entende? Porque o meu sentimento quando eu tô viajando pra um outro país, pra uma outra cultura muito diferente, é um sentimento de liberdade muito grande que eu sinto. De poder, sei lá, ser quem eu quiser e ser de várias outras formas que talvez no Rio de Janeiro eu não consiga, sabe? Talvez seja um lugar onde, assim, eu posso ser o que eu quiser aqui. E aí vem essa vontade de se misturar. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa vontade de se misturar é porque, cara, eu não sou daqui, eu posso experimentar, eu posso tentar fazer isso, eu posso errar. Enfim, eu acho que o sentimento de culpa, ele me se afasta muito de mim quando eu tô viajando e tô num lugar muito diferente. Então é muito esse lugar, assim, de... Cara, eu quero me misturar com as pessoas, mas eu acho que eu quero me misturar porque eu sei que talvez eu vá voltar pra um outro lugar e talvez as pessoas não vão me julgar, porque sabem que eu sou turista. Você é um cara mais leve viajando, Wendy? Oh, muito, meu Deus. É? Muito, demais. É a cura pra ansiedade. Ajuda? Você se sente muito. menos ansioso quando você tá viajando? Ajuda muito, nossa. Ajuda muito, 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 muito. Claro, tem formatos de viagem, né? De formato de trabalho. Às vezes você sai correndo pra trabalhar, pra entregar alguma coisa. Mas no geral, nossa, viajar... Tem um processo ali até chegar ao lugar, mas quando chega, é quase que um alívio, assim. Você entra e abre aquele sorriso. Você é do viajante que se organiza ou você faz o Zeca Pagodinho ali e deixa a vida me levar? Cara, então, pra viajar eu me organizo. Eu digo assim, organizar a mala, eu me organizo muito antes, porque eu penso que eu vou colocar na mala. Mas talvez pra ir pro aeroporto, nossa, eu sempre chego um pouco em cima, enfim. Sempre estou correndo, olhando alguma coisa. Só quando eu tô muito ansioso, sei lá, às vezes é uma viagem que eu quero muito fazer. Aí eu falo, puta, não, eu vou chegar antes. Aí fico lá perguntando, enfim. Mas mas isso também vem de um lugar de muita rotina de aeroporto, né? Você acaba sabendo onde estão as coisas, como funciona, enfim. Você fala, cara, não vou sair agora, porque agora eu vou ficar esperando muito. E acabo saindo em cima da hora. Mas a mala eu penso muito antes. Mas o lugar, você se prepara, você estuda, você olha, você fala, pô, quero conhecer esse lugar onde eu vou, então tem isso, sei lá, vou pra Nova York, então, eu quero ir ao Metropolitan, ao MoMA, eu quero ir sei lá, tomar café da manhã no Silvias, porque tem no domingo tem... Então, sei lá, que tem o café da manhã com o coral gospel, enfim, você se prepara pra viajar ou você vai descobrindo no caminho? Não, no geral, quando eu tô sozinho, eu vou descobrindo no caminho. Claro, não saio sem saber pra onde eu vou. Eu sei que tem alguns lugares que eu quero ir, mas eu realmente não me planejo, faço assim, esse dia eu vou visitar isso, vou fazer isso, não. Eu vou sentindo e vou indo. Agora, quando eu viajo com alguém, no geral, as pessoas que eu viajo junto, as pessoas são muito organizadas. E eu fico meio que refém delas, porque elas sabem onde elas querem ir. Aí é onde eu me imponho. Eu falo, não, também quero ir nesse lugar aqui. Enfim, mas no geral, sozinho, eu vou me permitindo. Tem alguns lugares que eu não deixo de ir, que eu quero visitar. Mas no geral, é galeria de arte, é museu, enfim. Mas eu vou sentindo. E eu acho que, de início, eu me julguei muito por isso já. Falei, cara, eu não me organizo nada pra poder visitar os lugares, né? Às vezes eu tô perdendo coisas interessantes que estão acontecendo. Mas no fim também eu ganho outras coisas tão interessantes que estão acontecendo. Então, paciência. O que é uma viagem perfeita pra você, Wendy? Cara, uma viagem perfeita onde eu não tenha preocupação nenhuma com o trabalho, com nada. Onde eu só possa me permitir a viver aquele momento ali, sabe? Eu acho que é uma viagem perfeita pra mim. Eu posso ir sem nenhuma preocupação. E claro, seja um lugar que eu tenha muita vontade de ir. Que eu esteja assim, caramba, eu quero muito ir pra esse lugar. Aconteceu uma coisa com uma amiga minha que foi muito interessante, que ela foi pra Paris, e aí os pais dela deram de presente pra ela. Em cima da hora, no aeroporto, ela descobriu que o passaporte dela tava vencido. Aí eu falei assim, puta, cara, eu vou te falar, tu não quer ir pra Paris, não. Porque assim, se tu quisesse muito ir pra Paris, tu ia olhar esse passaporte umas 500 vezes antes de viajar.
Tu descobriu no aeroporto que o teu passaporte estava vencido. Resumindo, ela não embarcou, não viajou, enfim. Então, quando eu quero muito ir pra um lugar, acho que é esse sentimento assim. A viagem perfeita é quando eu quero muito visitar esse lugar. Tô com muito desejo de conhecer esse lugar. Onde eu fico ansioso, dá um frio na barriga. Penso, sei lá, chega uma semana, eu já tô angustiado com aquilo. Primeira vez que eu fui pra África do Sul, pra Joanesburgo, foi isso. Eu fiquei uma semana quase sem dormir. Eu falei, cara, quero muito conhecer esse lugar. E foi Você chegou exausto lá. Uma semana sem dormir antes de viajar. Não, cheguei na pilha também, porque... Enfim, era o festival Back to the City, né? De volta para a cidade. Enfim, que era comemorar o fim do apartheid. Então, eu já cheguei lá muito elétrico, mas muito, muito cansado também. Nos meus 2 últimos dias, eu já não aguentava mais, porque eu tava muito morto. Mas é isso. Eu tava tão ansioso que eu fiquei uma semana ali naquela angústia de chegar lá. Qual que foi a coisa mais bonita que você já viu, Andy, nas suas viagens? Cara, esse ano foi a Natália, enfim, na floresta amazônica, enfim, pra mim foi o momento mais bonito que eu já vi na minha vida, assim. Porque a Natália, eu gosto muito de pessoas que valorizam muito o lugar que elas nasceram, que elas cresceram, né? Que elas entendem ali como raiz. A Natália é uma mulher que cozinha, e ela saiu dali, do Alter do Chão, enfim, foi pra cidade grande, enfim, pra São Paulo, pra trabalhar em restaurantes. Depois ela voltou pra lá. E assim, é literalmente no meio da mata. Ela tá construindo uma cozinha no meio da mata. E é muito interessante porque não tem sinal. Então, quando a gente foi pra casa dela a primeira vez, era grito. Porque também não tem portão, não tem placa, tem nada. Era gritar o nome dela. Natália! Até um dado momento ela ouvia, a gente conseguia achar ela. Em que lugar ela fica, Andy? Que é o Alter do Chão. Tá. E aí, ela foi lá, enfim, eu e Ellen fotografamos ela, tudo, foi legal. Ela tem um filhinho pequeno, enfim. E a casa toda aberta, né, enfim. Eu falei, caramba, cara, casa toda aberta, não entra um bicho e tal. Fiquei, a minha preocupação do menino da cidade grande, sabe? Falei, não entra um bicho e tal. E depois ela foi mostrar a obra, que a cozinha dela é um pouco distante da casa dela, assim. E aí o trajeto até a obra foi demais, assim, pra mim, porque ela tem as costas tatuadas, ela tava com o vestido, o filhinho dela aqui no ombro dela, e ela andando, assim, no meio da mata fechada, sabe? Qual assim, não precisava de nada, ela sabe como funciona ali. E eu fui atrás, assim, olhando, e eu comecei a emocionar com aquilo. Eu falei, caramba, cara, que loucura, que sentimento de pertencimento bonito, assim. Ela falava com muito orgulho também da cozinha dela, sabe? Como ela tava construindo. E eu, cara, apavorado com cobra. Porque uma amiga dela falou assim, ó, que pelo cheiro eles sentem, né, ó. Pelo que eu tô sentindo aqui, tem cobra no lugar. Se pisar, não precisa fazer nenhum movimento brusco. Enfim, a cobra vai sair. Eu tenho pavor de cobra. Eu falei, puta, cara, eu tô com medo. Mas aí depois, vendo a calmaria dela e vendo como ela conduzia aquela situação ali, eu comecei a ficar de boa. E aí teve um momento mais bonito, né? Foi quando a gente foi pra um barco. No meio da mata a gente entrou num barco. Ela foi explicando como o Alter do Chão funciona, né? Porque durante metade do ano a água sobe. E aí as árvores, elas criam um mecanismo de continuar ali. Quando a água baixa, metade do ano, a árvore continua ali intacta. Ela não se acaba. As formigas criam um mecanismo também. Elas vão pra ponta da folha. Algumas árvores que não ficam completamente submersas. E as formigas vivem ali e tal. E foi bonito porque ela tinha um desejo. Ela falou, preciso mostrar pra vocês o Alter do Chão. E a gente pegou o entardecer. E ela começou a dar de mamar pro filho dela. E a gente no barco. E o silêncio pairou no ar, assim. O silêncio pairou. Ao ponto da Ellen dormir, o cara dormiu. E ela parada ali. E eu só chorava naquele dia, só chorava. Falei, cara, isso é muito bonito. Porque ela tem um sentimento de pertencimento naquele lugar muito profundo. Porque, assim, ela tinha escolhas. Ela podia estar fora dali, sabe? E ela resolveu voltar pra lá, fazer o café que a família dela faz e continuar ali. Foi um momento... A Alter do Chão mexeu muito comigo. Mexeu demais, assim. É uma cidade... É um lugar muito, muito energético, assim. E todas as pessoas que a gente conversou ali têm um sentimento muito bonito com aquele lugar. Porque eu amo muito a cidade onde eu moro. Por todas essas questões. Eu ia te perguntar isso. Você se sente assim em algum lugar? Sinto no Rio. É uma cidade que eu amo. Eu me sinto muito pertencente no Rio. Eu acho muito bonito quando eu vejo alguém com esse sentimento num lugar onde ela nasceu, ela cresceu, onde ela vive. E Alter do Chão foi o lugar mais emocionante que eu já visitei. Pela situação. Em que lugar do Rio de Janeiro você se sente assim? Hoje em Ipanema, onde eu moro. Porque eu fiz escolhas pra morar em Ipanema, né? Eu morei em Ipanema no Alberto de Campos, depois eu fui morar no Leme. Eu morava num apartamento muito legal no Leme. Então eu podia continuar no Leme. Eu morava ali de frente pra praia, no posto 1. Tava ótimo. Eu falei, não, eu vou voltar pra Ipanema. Quero voltar pra Ipanema. Eu não frequentava a praia do Leme. Eu frequentava Ipanema, ia pro Arpoador, frequentava o Arpoador. Por quê? Porque é um lugar que eu me sinto pertencente. Porque o Arpoador, de certa forma, a praia no Rio, ela é muito injusta, né? Rio é uma cidade muito separatista, né? A praia tá longe de ser democrática. O Arpoador não. O Arpoador, a galera da favela desce e ocupa aquele espaço ali.
Enfim, tu percebe, tem seus riscos? Tem, enfim, tem roubo como qualquer outra praia. Mas tu percebe que a galera se identifica ali, sabe? A galera fica feliz naquela parte do arpoador. E dá muita gente preta, muita gente da favela que desce e fica ali, enfim. Ali eu acho que é meu lugar. Tem uma coisa engraçada, né, sobre o arpoador, que mesmo que você não seja uma hippie, de repente você se pega aplaudindo o pôr do sol. Sim. Sei lá, eu aqui, criada e moro na Avenida Paulista, em São Paulo, de repente me dá vontade de olhar o pôr do sol e aplaudir, assim, e é só naquele lugar. Porque o pôr do sol é lindo em outros lugares, mas naquele lugar especificamente, de repente você se pega num momento ali de comunhão com um monte de gente que você nunca viu na tua vida, meio sorrindo para as pessoas e aplaudindo. Então eu entendo isso que você está dizendo, desse teu sentimento de pertencimento ali, né? De você conseguir conectar com aquele lugar. E Ipanema hoje é onde você gostaria de viver para sempre, assim? Você queria ser um velhinho de Ipanema, Wendy? Quero ser um velhinho de Ipanema. Tenho vontade de morar em outros lugares, enfim. Tenho muita vontade Onde de morar. Onde você tem vontade de morar? Enfim, tenho vontade de morar em Nova York. Enfim, esse ano acho que eu fico 2-3 meses lá. Tenho vontade de morar em Londres. Tenho vontade de morar na Itália. Itália, eu poderia ficar 1 ano, 2 anos na Itália, de boa. Mas eu acho que Ipanema é meu lugar. Eu acho que eu não suportaria voltar pro Brasil, voltar pro Rio de Janeiro e não ter um lugar. Que não fosse o Rio? Que não fosse meu lugar, que eu não tivesse um lugar ali, uma casa, um apartamento. Ano passado eu ia morar um tempo fora, acabou acontecendo muitas coisas de trabalho, eu não fiquei esse tempo todo fora. E aí o Pedro que mora comigo, ele falou assim, tá, então vamos separar, vou alugar teu quarto aqui, fazer alguma coisa. Eu falei, não, aqui é meu lugar, cara. Eu vou pagar o aluguel enquanto eu estiver fora. Ele, pra quê? Eu falei, não, porque aqui é meu lugar, eu não vou voltar pro Rio de Janeiro se tem uma casa. Não faz sentido. Eu não vou ser teu hóspede, né, quando eu vier pra cá. Wendy, como é que você guarda a recordação das suas viagens? Onde elas ficam, assim? Eu não compro nada, né, em viagem, né? Compro absolutamente nada. Só as únicas coisas que eu comprei em viagem foram obras de arte mesmo, enfim, de alguns artistas que eu achava legal, eu comprava, mas no geral não compro nada. O que eu guardo é fotografia. Você não compra quinquilharia? Nada. Imã de geladeira, Wendy? Nada. Minha família é muito mais triste por isso, tá? Eu tenho certeza, eu tô triste por você. Minha mãe adoraria ganhar chaveiro, adesivo, qualquer coisa, mas eu não compro absolutamente nada. Wendy, nada. Olha, eu tenho pratinho do lutador da Tailândia. Eu tenho o Snow Globe, aqueles que ficam nevandinho, assim, sim, sabe? Assim, não é possível, a pessoa não compra nada, um bagulhinho. Nada, cara, eu compro nada. Coisas que eu ganho também, óbvio, eu trago, mas assim, eu não compro nada. Eu ainda fico gongando as pessoas que compram. Eu falo, isso aí tem na Uruguaiana, hein? Só mudou o nome do lugar. Aí a pessoa que vai comigo fica chateada, fica... Não, é óbvio que você tá errado. É porque você tá errado. Na Uruguaiana, por exemplo, não tem. Um outro episódio que eu gravei do podcast, eu disse isso pra pessoa. Eu falei, eu tenho um cinzeiro do formato do mapa do Texas. Desculpa, acha isso na Uruguaiana. Não tem. Não tem. E você olha, você reolha, você vai olhar suas fotos dos lugares onde você foi. Você gosta de revisitar? Pelas suas imagens, assim? Gosto. Meus HDs vivem em cima da minha mesa, assim. Eu fico mudando eles pra olhar algumas coisas. Eu gosto muito da energia da saudade também, de olhar os lugares e ficar olhando, nossa, que momento que eu vivi. Porque nem sempre no momento exato que você tá vivendo, você tem noção daquilo que você tá vivendo. Aquele sentimento, aquele momento bonito que você tá vivendo. Eu acho que quando eu revisito minhas fotos, é um momento muito bonito, assim. Porque eu me emociono, eu fico, caramba, cara, eu vi isso. Nossa, eu vi esse dia, foi muito bom. Eu fico maluquinho olhando as fotos. Fico muito, muito feliz mesmo. Você acha que você seria uma pessoa muito mais triste se você não pudesse viajar? Com toda a certeza do mundo. Nossa, com toda certeza. Cara, não faz nenhum sentido você ficar parado num lugar, como eu falei no início, que o mundo é tão grande. Tem tantas provocações, tantos sentimentos, enfim, tanta coisa pra ser descoberta, tanta coisa bonita, enfim. Quando que você descobriu que o mundo era grande? Quando você saiu de Caxias? Quando eu saí de Caxias, eu acho que eu não descobri que o mundo era grande, mas eu descobri que o mundo era grande quando eu já comecei a circular pela Zona Oeste e depois ir pra Niterói. Quando eu comecei a fazer esse triângulo, eu falei assim, puta, tem muita coisa aqui, velho. Não faz sentido eu estar preso nessa favela aqui. Enfim, eu preciso realmente sair. Preciso ver o mundo, porque... Quando eu comecei a circular, eu entendi que a cidade onde eu morava era muito grande. E eu achava que era muito pequena. Porque é isso, assim... Quando você cresce numa favela, no geral, você não sai pro asfalto. O asfalto tá ali, ó. O asfalto tá bem ali na tua frente, você não sai. Então, assim, vamos dar um exemplo. Vidigal. A galera do Vidigal não necessariamente desce pra ir pro Leblon, pra Ipanema. A galera fica ali na praia do Vidigal, no máximo sobe. A galera da Rocinha não desce. E se tu entrar na favela, você conversar com as pessoas, elas falam pra você, não, nunca fui, nunca desci, nunca fiz isso. Tu fica naquele mundinho ali.
Então, acho que quando eu comecei a circular pela Zona Oeste e Niterói, foi o momento que eu falei assim, cara, minha cidade é muito grande, eu não conheço nada, sou muito pequeno, preciso circular. Você consegue ser um viajante no Rio de Janeiro ainda? Sim, é porque eu sou muito deslumbrado, né? Eu sou muito deslumbrado, é fácil viajar no Rio comigo. Eu sou muito deslumbrado. Cara, minha terapia é no centro, né? Eu vou de scooter, aí eu vou pela orla toda ali, olhando onda, paro no Pão de Açúcar, faço uma foto, vou andando. Eu sou muito deslumbrado, é impressionante. Eu fico assim, olhando pra mim, pensa sobre mim e falo, mano, tô muito deslumbrado. Eu acho tudo bonito. É bizarro. Você consegue ver beleza em coisas não óbvias também? Assim, a tua lente vai pra esse lugar, o teu olhar vai pra esse lugar? Então assim, porque, por exemplo, Caxias talvez não seja um lugar especialmente bonito plasticamente como é, né? O Pão de Açúcar. Você consegue ver beleza nesses lugares? Porque eu sei que você fotografa muita gente. Sim. Né? Então assim, de gente considerada muito bonita, a gente comum da rua que tá ali, enfim. Você já fotografou muita gente que mora na rua. O que dispara pra você a beleza, Wendy? Acho que a beleza, pra mim, ela tá muito no meu sentimento, no sentimento que eu tenho por aquele espaço, pelo que eu tô vendo. Eu recebi um feedback de um curador recentemente que foi bem interessante, assim, pra mim. Ele já morou ali em Ipanema e ele falou pra mim que era muito fascinado pela série Tudo Me Deu Mar, porque ele falou assim, caramba, Wendy, quando eu olho pros meninos em Ipanema, eu sempre olho pra eles com muito medo. Eu sempre penso em violência, penso que vai me roubar, ou penso em agressão. Sempre penso em coisas muito negativas. E você, dentro de Ipanema, conseguiu transformar esses meninos bonitos. Tipo, eu olho pras fotos e fico muito feliz, sinto uma coisa leve, sinto uma coisa alegre. E essas tuas fotos significou muito meu olhar pra esses meninos dentro de Ipanema. Porque ele falou assim, dentro desse círculo aqui, eu sempre enxerguei eles muito feios. Sempre enxerguei eles com muita violência, com muita agressividade. E agora eu olho pra eles completamente diferente. E é muito difícil você ressignificar umas crianças dentro daquele espaço, crianças pretas de tintas, dentro daquele espaço. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu falei, caramba, faz sentido. É muito difícil você olhar pra aquele menino e retratar em fotos de forma bonita. Beleza, você olhar e falar assim, caramba, cara, que foto legal, eu tenho vontade. Esse menino preto que eu vejo na rua e tem um pavor, eu tenho vontade de ter uma foto dele dentro de casa, porque tá muito bonito. Você entende? Não tem nenhuma, sei lá, produção, maquiagem, roupa, nada. É só o menino pulando na água. É só o menino ali se divertindo, existindo, sabe? Então, quando eu penso em ver beleza, é muito sobre quem você é, sabe? Você consegue dizer 3 coisas que as pessoas não poderiam deixar de ver no Rio de Janeiro? Cara, eu sou a pessoa do óbvio, né? Eu acho que a pessoa tem que ir no Cristo Redentor, que gente, é fantástico, assim. Eu sou super a pessoa do assim, óbvio. pelo Não amor dá, de você Deus. não vai a Paris, não vai na Torre Eiffel, entendeu? Assim, e vai indicar o Cristo? Sim, vai no Cristo, pô, pelo amor de Deus. Você precisa ver aquilo, é um monumento gigante, gente. Como é que você não vai? Vai no Pão de Açúcar. E vai ver o Morro dos Irmãos. Pô, que praia você vai olhar pro fim e tem 2 morros te olhando. Com o pôr do sol no lado esquerdo. Pô, que loucura, como é que você não vai lá, cara? Vai lá bater palma pro pôr do sol. É o mínimo que você pode fazer por você. Depois você vai, desconstrói, você vai, encontra um restaurante que ninguém foi, ou sei lá, um outro lugar que tem uma vista que ninguém nunca viu. Primeiro você vai no óbvio. Vai no lugar que todo mundo vê e você precisa experimentar também. Maravilhoso. E quando você... O que fica pra você, Wendy, quando a viagem acaba? Cara, quando a viagem acaba... Quando a viagem acaba, me dá um sentimento, no geral, de saudade. Me dá um sentimento também, às vezes, de alívio. Tô voltando pra casa. Enfim. Mas eu acho que o mais legal quando a viagem acaba, que eu sempre significo o lugar que eu tô, né? Que eu moro. Então eu sempre olho de forma completamente diferente quando eu volto de uma viagem. Você fica mais apaixonado pela tua casa? Fico. Isso é muito legal, porque muita gente pergunta, você não enche o saco de falar do Rio de Janeiro? Eu falo, cara, não, porque eu saio do Rio de Janeiro constantemente. Eu não tô nele sempre. E a graça é a volta. A volta você fala, puta, tá legal, aqui tá mais bonito, aqui é meu lugar. É legal você ir na feira e o pessoal da feira falar, te acompanhei, tava fora, que não sei o que lá. Todo mundo já me conhece, então esse lugar é muito bonito, assim, quando eu volto e olho pro meu lugar com muito mais paixão, sabe? Você tem... acho que a gente se conhece bastante e eu sei que não foi simples a primeira vez que você foi viajar agora pra fora, como um passeio, que não era trabalhando, que é você decidindo o que você vai fazer. Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que vão viajar pela primeira vez, onde vão sair do Brasil pela primeira vez, que vão entrar num avião pela primeira vez, né? Assim, acho que eu não me canso, por exemplo, eu sou um pouco como você, deslumbrada. Eu não me canso de me chocar com as nuvens lá de cima e eu tenho essa sensação de que eu acho que todo ser humano merecia um dia
ver a janela do avião e olhar as nuvens lá de cima. Eu acho que isso devia ser um direito universal para as pessoas. Posto que a gente inventou um avião, agora todo mundo deveria ter que olhar para isso. Se você tivesse que dar uma dica para quem vai viajar pela primeira vez, entrar no avião, ir para o aeroporto, fazer sua malinha, escolher um destino, qual seria? Isso é muito profundo, não tem como dar uma dica só. Acho que antes de mais nada, para quem vai viajar a primeira vez, chegue muito antes, muito antes. Se tá marcado 1 hora, chega 4 horas antes, enfim. Porque a descoberta no processo de uma viagem, quando você tá no aeroporto, quando você vai de avião, é o aeroporto. O aeroporto também é um processo de descoberta ali. Você vai descobrindo um monte de coisa. Eu acho que chegue antes. Mas eu acho que a dica que eu daria é se entrega. Eu acho que foi o que você falou. A ideia de estar no avião, pra mim, é muito confusa ainda, muito... Sei lá, parece um sonho, é estranho. É real, Cara, você tá no ar, você tá no céu, cara. Eu nunca vou entender como o avião sobe. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. É estranho. E vou sempre ficar deslumbrada por isso, porque eu falo, não é possível, agora vai subir, subir. Não é possível que isso sobe. É estranho, e a vida acontece ali dentro, né? Quando você vê... Teve um dia que eu tava voltando à viagem internacional também, e aí a gente pegou aquele pôr do sol no meio do oceano, no meio do nada, né? Aí fica aquela linha azul, vermelha, laranja, enfim. E aí eu comecei a observar, assim, dentro do voo, e tinha uma mãe com criança, assim, em pé, aí uma pessoa comendo, outra pessoa lendo, outra levanta, e tinha umas crianças correndo pelo corredor. Aí eu falei, cara, todo um bairro, sabe? No meio do nada, do oceano, tô no bairro, as coisas estão acontecendo aqui, tem gente comendo, tem gente lendo, tem gente dormindo, tem gente correndo, sabe? Tem gente dando de mamar, tem gente... Aí o outro levanta pra conversar com o amigo que tá na outra poltrona. Aí eu falei, cara, que loucura, isso no meio, sei lá, no céu. Enfim, eu acho que a pessoa que vai viajar a primeira vez, ela se entrega, se joga, observa tudo, assim, seja feliz, porque é muito, muito, muito bom viajar. E é um processo de descoberta muito profundo, assim, muito profundo. Você começa a se questionar várias coisas, enfim, principalmente quando você vai viajar para outro país, que é uma cultura diferente. Nossa, são muitas provocações que acontecem ali, muitas mudanças acontecem. Eu acho que o mais bonito de viajar é essa mudança que acontece de dentro para fora. Isso é o mais bonito. Você gosta desse cara que você se tornou? Depois desse ano de 2022, que você viajou muito mais? Nossa, muito, muito. Tô muito mais interessante. Cara, aconteceu uma coisa agora muito legal, assim, porque... Muito legal não, mas foi o momento que minha autoestima voltou pro lugar e eu falei assim, tá, eu sou uma pessoa interessante. Eu fui pro almoço no Copacabana Palace com uma galera X, de uma marca X, enfim, com a galera da galeria. Eu falei assim, puta, eu não vou ter assunto pra conversar com essa galera. E aí eu cheguei lá um pouco assim, meio tenso. Falei assim, tá, beleza. E aí a gente sentou, começamos a conversar e tal, e eu comecei a contar das minhas viagens, né? Falei assim, fiz isso, fiz aquilo. Aí a pessoa começou a falar, mas isso aqui assim. Eu falei, cara, então, tal país acontece assim, tal, tal. E aí eu saí da mesa com muitos convites, assim. As pessoas, nossa, a gente precisa te encontrar de novo. A gente precisa fazer isso, lá. Eu falei, caramba, cara, talvez seja uma pessoa interessante. Viajar me fez uma pessoa mais interessante. Como que você definiria viajar em uma palavra? Eu sou emocionado, eu diria afeto. Afeto em vários sentidos, em várias setas, assim. Você passa a amar mais o mundo, você passa a se amar mais. Você se descobre, né? Afeto. Acho que eu passei a... o meu processo de autoestima, que é muito baixo, ele melhorou muito viajando, porque é isso. Eu comecei a entender o quanto o mundo é grande e o quanto eu posso aprender com ele também. E eu me sinto muito melhor, muito maior quando eu viajo. Wendy, obrigada. Eu nem consegui dizer que a gente estava chegando no final, porque eu não queria te cortar nisso. Mas quero te agradecer demais. Agradecer que você faz essas imagens do mundo, que você mostra o mundo por esse lugar, a vida acontecendo. Então, sigam o Wendy. Por favor, deem play nos vídeos. Eu tenho uma foto do Wendy, dessa série que ele falou, do Menino Elmar, na parede de casa. E todo dia de manhã eu passo por ela e dou uma respirada. É como se eu tivesse o mar dentro da minha casa. Obrigada por essa. Obrigada por essa gravação. E nos vemos no Rio de Janeiro. Nos vemos, com certeza. Obrigada. Beijo, eu que agradeço, Cris. Esse foi o Outras Viagens, o podcast da Smiles para quem é feito de viagens. Acompanha, tem mais papo, tem mais conversa, tem mais gente incrível, tem mais viagens incríveis. A gente é melhor quando a gente viaja. Boa viagem pra gente.